Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, se inscreve no canal aí, ó, não custa nada, velho. Inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e compartilha esse vídeo aí com os amigos, tá bom? Legal? Isso mesmo. E aí, pessoal, assim, lembrando, se você tem amigo, parentes que teve uma história fora do Brasil, ou algum imigrante que você conhece que mora no Brasil, entre em contato com a gente, vai ser um prazer entrevistar essa pessoa. Agora, vamos para o que interessa? Dito isso, vamos chamar uma pessoa para contar a história de imigração aí em Boston. Bora lá. Olá, querida, tudo bom? Olá. Olá, pessoal, tudo bom? Ó, prazer falar com você, primeiramente. Prazer é todo meu. Muito obrigada pela oportunidade. Vai ser fantástico estar aqui podendo contar a minha história. Então, se apresenta para o pessoal, fala de que lugar do Brasil você é e o que você fazia no Brasil antes de você ter a ideia aí de imigrar. Então, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende do lugar que você está e que horas você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Vanessa Veríssimo, eu sou de São Paulo, capital paulistana, especificamente da Zona Norte de São Paulo. Ok. Na verdade, eu nunca pensei em migrar para os Estados Unidos. Foi uma coisa que aconteceu repentinamente. E eu só tinha 17 anos de idade. Então, a história é muito longa, mas para ser exato, assim, a minha mãe, ela era auxiliar de técnico de contabilidade e meu padrasto era contador. E um dos clientes deles tinha uma agência de viagem. E assim que eu terminei o ensino médio, ela falou assim, e eu sempre estudei inglês, sempre fui para a escola de inglês porque eu sempre fui bolsista, né? A minha mãe sempre fazia com que a gente conseguisse bolsas em escolas para a gente poder estudar. E eu comecei a estudar inglês por volta de... Eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, e aí fui para uma escola de inglês. E como eu era bolsista, tinha sempre que tirar boas notas, tinha sempre que estar aprendendo. E Aham. aí, essa cliente dos meus pais, ela falou assim, Vanessa já fala inglês. Aquela coisa, né? A gente acha que a gente fala inglês. Aham. Vanessa já estuda inglês. Por que você não manda ela para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio? Sim. E aí a minha mãe falou assim, mas eu mandar minha filha, e eu sou filha única, mulher, o resto, os outros são meninos, homens, né? Aí ela, eu mandar minha filha, sabe, né? Filha mulher, Sim, sim. a mais velha. Imagina mandar minha filha, jamais. Ela, não, é só por 6 meses. Você manda ela por 6 meses nesse intercâmbio e lá ela vai aprender inglês, vai ganhar dinheiro e aí ela volta e faz a faculdade. Porque eu estava no processo daqueles cursinhos, né, para pré-vestibular. Então, assim, ela volta e passa na faculdade. Só que os vestibulares eram um pouquinho antes da viagem. Tá. E aí foi aquela ideia matutando na cabeça da minha mãe. E ela falou assim: você que gostaria de ir, filha? Eu falei assim: por mim, tipo, eu sou, né? Aquele tipo de pessoa que topa qualquer coisa. Se Aham. falar comigo, eu tô topando, sabe? Nada que arrisque a minha vida, of course, né? Claro. Mas assim, você falar qualquer coisa comigo, eu tô topando. Que nem você fala assim: você topa participar? Não, eu topo. Até deu confusão nos horários, mas tudo bem. Eu sempre topo. E aí a minha mãe falou comigo, eu não pensei 2 vezes. Eu falei assim, não, tudo bem, por mim. E a minha mãe, não, vou mandar minha filha, não. E aí a cliente ficou no piolho dela, né? Como a gente fala em São Paulo, ficou na cabeça dela. Ela falou assim, tá bom, vou. Aí ela fez umas contas loucas lá, né? Você vai ganhar em dólar e não sei o quê, e ela fazendo tantas horas por dia, ela vai ganhar tantos dólares e vai voltar para cá, enfim.
minha mãe pegou todo o dinheirinho daquela, chama carta consórcio, né? Eu acho que continua chamando isso no Brasil, né? Carta consórcio. Você vai pagando aquele negócio ali e uma hora você tira o dinheiro. Enfim, ela tirou todo o dinheirinho dela do tal do carta consórcio, pagou a minha viagem, pagou tudo. Comprou mala, comprou roupa, essas coisas todas. E fui tirar o visto, não me pediram. Eu fui com uma pasta desse tamanho, cheia de documento, porque como eu só tinha 17 anos, eu fui emancipada, porque eu era muito novinha, então eu tinha que me emancipar. Aí fui com uma pasta desse tamanho, cheia de documento, provando que eu fazia aula de inglês, provando que eu tinha prestado algumas faculdades já, provando que eu fazia cursinho, provando que, enfim, um monte de coisa. Aí eu cheguei lá no consulado, toda tremenda, né? Porque você fica assim, ai meu Deus. E aí cheguei lá no consulado, não sabia nem o que falar direito, mas a mulher sempre me instruía, Vanessa, você fala a verdade, né? Por mais que você está com medo de alguma coisa, é sempre importante você falar a verdade, porque umas me instruía a fazer aquele, como posso dizer, aquela novela, né? Ai, que você tem isso, que você tem aquilo, que seus pais é dono disso, é dono daquilo, e a outra já me instruía a falar a verdade. E aí, nenhum nem outro, porque o cara não me perguntou nada. Aliás, minto, ele perguntou assim: para onde você vai? Aí eu falei para ele: eu vou fazer um intercâmbio de estudo e viagem. Aí ele falou assim: em que lugar? Aí eu falei o nome da cidade, né? Que era Chicago na época. Aí ele falou assim: ok. E conseguiu visto. E aí eu falei: tá bom. Aí eu pensei assim, ele não falou mais nada, aí eu falei assim, pô, tô no sal, né? Porque o cara não falou mais nada. Aí ele só falou assim para mim, vai naquela janelinha ali. Aí eu pensei, não falou mais nada, só falou assim, ok, vai naquela janelinha ali. Aí eu fui na janela, aí a moça falou o preço que eu tinha que pagar, que acho que na época era R$ 380, uma coisa assim, sabe? Ela virou para mim e falou assim, custa R$ 380. Eu, hã? Ela, R$ 380. Eu, como assim? Eu tenho que pagar? Mas eu nem... Ela, não, você já tá com visto. Aí eu, hã? Sério? Aí, tipo assim, né? Fiquei sem entender, mas é coisa que só Deus entende, só Deus que sabe né, do procedimento, do nosso processo, do nosso... E que ano que foi isso daí? Isso foi em 2000 final, no meio de 2002. Aí eu viajei final de 2002. Eu viajei dia 27 de dezembro de 2002. Tá. Você viajou com um grupo ou viajou sozinha? Eu viajei sozinha. O grupo estaria lá no hotel me esperando. Ok. Porque o que acontece? Era um grupo de estudantes, mas cada um vinha de uma agência diferente, né? Então, não era uma coisa assim, um grupo de escola, por exemplo, vai todo mundo fazer esse intercâmbio, né? Era cada agência pegava seus adolescentes, recrutava, né? Eu falo assim, cada agência recrutava um monte de adolescente e aí mandava, entendeu? E aí tinha um hotel, aí o que aconteceu? Tinha um hotel só para aqueles adolescentes. Eu falo que é motel, né? Porque existe uma diferença muito grande aqui entre motel e hotel. E não é a mesma coisa aqui no Brasil. No Brasil, um motel é um motel, né? Onde você vai ali só para os finalmente. Aqui não, aqui um motel é parece tipo um alojamento, sabe? É um quartinho do lado do outro, assim, e é um quarto do lado do outro,
E você praticamente os quartos também são virados para fora, sabe? Com as portas para fora, né? Tipo prédio. Tá. Igual. Então quartinhos, assim, é como que vocês veem no cinema mesmo, No no filme, né? filme Tá. mesmo. É um Aqueles, quartinho um do lado do outro, aham, assim, as portas, é um motel. E o hotel é um prédio, ok. né? É um prédio mesmo, com todos os andares tem quarto. Esse é o hotel e o outro é motel, que eu faço assim, né? Então tinha esse motel cheio de estudantes, cheio de adolescentes. Eu acho que na época o mais velho que você poderia ser era 26 anos ou 27 anos, uma coisa assim, não mais que isso, né? E aí eu cheguei, não, assim, fiz escola de inglês, fiz, mas foi muito difícil entender, porque nós fazemos inglês no Brasil e aquela coisa, né? Você senta na cadeira da escola e é mais memória, né? Você memorizar aquilo que o professor tá te passando. Mas foi muito difícil, muito difícil. Eu não entendi a pronunciação. Quando eu cheguei no aeroporto, eu conseguia só fazer mímica. Eu mal sabia falar Jura? hi, bye. Sério? É, Não, eu não conseguia me conta entender como. Então, me conta como que foi a sua viagem. Você saiu do aeroporto de Guarulhos? de Guarulhos. Aham. Saí do aeroporto de Guarulhos dia 20, logo depois do Natal. Eu saí dia 26 de dezembro. Dia 26 de dezembro eu saí e cheguei em Chicago dia 27 de dezembro. Aí minha família toda foi no aeroporto. Aham. Meu namoradinho na época foi no aeroporto, meus irmãos foram tudo me levar no aeroporto. Cheguei com 2 malas enormes aqui, porque como estava muito frio, trouxe um monte de jaqueta, fui num lugar especial onde vendia aquelas jaquetas grossas, sabe? E comprei uma bota com veludo dentro e tudo mais. Uma comédia, porque as botas aqui, para você andar na neve, elas têm que ser impermeáveis. E as Aham. botas no Brasil não é impermeável. Elas É, só tinham veludo dentro. Mas, assim, eu ficava com o veludo quentinho no pé, né? Tipo, quentinho, mas a bota toda molhada outside, né? tá. Por fora. E assim, foi uma loucura. As jaquetas não esquentavam do jeito que realmente era suposto. Mas, enfim, cheguei no aeroporto, me despacharam, despachei minhas malas. Quando eu cheguei em Chicago, eu não sabia, eu tinha um número de telefone para me ligar. E Tá. falaram que uma pessoa ia estar com uma placa com meu nome e que era só eu procurar o meu nome nessa placa. Tá. E eu fiquei exatamente 8 horas no aeroporto, não achava a pessoa. Não Jura? achava, não, eu andava para lá e para cá. E aí, quando eu fiquei nesse desespero. Outra coisa, eu vim viajar com $150 no bolso. Eu não tinha Sério? mais nenhum centavo, só $150. E eu lembro que eu estava com muita fome, aí eu fui pedir. A única coisa que eu sabia falar era hot dog. Aham. E aí eu vi, né, num lugar lá, que tem hot dog, eu vou saber pedir. E aí eu pedi um hot dog, e aí a moça falou assim, tipo, você quer hot? Aí eu falei assim, sim, hot dog, hot, né? Tipo, quero um cachorro quente, quente, né? Só que o hot aqui é pimenta. Sim, igual na E Bahia lá. Você quer quente ou frio, né? exatamente. Quando você pede um acarajé na Bahia, que você fala se você quer o acarajé quente ou frio. É, E quente é pimenta e frio é sem pimenta, né? sim. Só que aqui eu falei hot porque eu queria um hot dog. E aí, quando eu coloquei
coloquei aquele hot dog na Jura? boca. Eu não estava aguentando. E aí eu só sabia pedir Sprite, porque eu não sabia falar outra coisa. E a mulher, tipo assim, perguntando se eu estava bem. Aí eu. Porque apesar de ser filhos de baiano, eu não tô acostumado com muita pimenta, né? Eu não como pimenta assim, dessa. Tá. E a pimenta dos Estados Unidos é a pimenta. É, Tipo, né? eu acredito que. Eu não sei porque eu não curto pimenta, mas até a pimenta da Bahia é muito mais forte do que a pimenta daqui. Aliás, a pimenta daqui é muito mais forte do que a pimenta da Bahia. E aí, quando ela viu que eu tava assim e tal, e aí eu tirei. Aí o que eu fiz? Tirei só a salsicha, joguei água, meu Sprite nela e comi só a salsicha. Aí Lavou. todo mundo ficava olhando assim para mim. Outra coisa, né? O hot dog daqui não é que nem o hot dog de São Paulo, que vem batata palha, purê, vinagrete, tatati, tatatá, caixinha de fósforo. Não. Aqui era 2 pickles, mostarda, ketchup e não tinha nem molho, nem nada. Era assim, um pão seco mesmo, a salsicha, 2 pedaços de pickles. Eu não sei como que fala pickles em português, mas é um negócio verde, redondo, assim. Parece pepino, mas não é pepino. Picles, picles. Pickles, isso, pickles. 2 pedaços daquilo, mostarda e ketchup hot, porque eu tinha pedido com pimenta, né? Sem saber. E fiquei desesperada, assim. E aí fui tentar comprar um cartão, porque lá você tinha que comprar cartão para ligar. Paguei $20. Aí eu gastei acho que $10 no sanduíche, $20 para comprar o cartão, porque eu comprei o cartão com mais minutos, porque o cara falava assim: você quer quantos minutes? Aí eu só sabia falar muito, muito, muito. Aí ele me deu o cartão de $20. Comprei o cartão de $20 até que eu consegui ligar. Só que eu ligava e eu não entendi o que a mulher falava no telefone. Entendi. Ih, complicado. Aí ela falou assim para mim, ela só falava assim para mim, eu entendi algumas coisas, ela só falava assim, fica aonde você tá, não move, tipo assim, você não pode ficar movendo, porque eu ficava andando o aeroporto inteirinho procurando a Aí a tal da pessoa te placa com meu procurava e você nome. procurando a pessoa. Procurando a placa com meu nome, porque eu falava assim, alguém tem que estar com uma placa com meu nome, porque realmente tinha muita gente lá, mas não tinha ninguém com meu nome. E aí eu descobri por que eu não achava as pessoas, porque eles usam muito o último nome aqui. A pessoa Sim. não usa o primeiro nome. Você, por exemplo, quando eles vão me chamar, eles falam assim, Mrs. Verissimo. Então, eles falam muito o meu último nome. E eu estava procurando o meu nome, apesar de saber que eu sei que meu último nome é Veríssimo, mas eu estava procurando o meu nome. E eu sei que eu fiquei no aeroporto por volta de mais ou menos 6h30, 7 horas, até eles me acharem. E aí foi a hora que eu sentei e falei assim, que seja que Deus quiser, daqui ninguém vai me tirar. Na hora que o aeroporto fechar, alguém vai ter que me ajudar. Então, aí eu fiquei lá, menina, 6h30, até que essa moça veio e ela me achou. E aí ela me levou para a cidade chamada Wisconsin Dells, que é perto de umas montanhas. Então, assim, do aeroporto até essa cidade foi mais ou menos uma viagem de 4h30, 5 horas de carro. Nossa, longe. E aí eu comecei a ficar com medo, porque eu falava assim, gente, acho que esse povo tá me sequestrando, porque ninguém me falou que ia demorar tudo isso para chegar. E aí, quando eu vi que eu realmente, isso já era quase meia-noite, 1h da manhã, que eu cheguei num hotel, e aí que eu cheguei mesmo no motel e tinha um quarto para mim e tudo mais, eu fui a primeira a chegar no quarto, porque
Não, desculpa, tinha uma já pessoa no quarto. Era um quarto dividido para 4 pessoas. Ah, ok. 2 camas em cada quarto, uma dormia com a outra, né. Agora você imagina, você chega num quarto, tem que dormir com uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Foi muito punk. E aí, depois disso, a gerente era uma mulher que só fuma muito, muito, e o escritório dela, você entrava, assim, parecia aquele vulcão. Aham. E eu não conseguia ficar ali 5 minutos, porque eu tinha problema de rinite alérgica. Aliás, eu tenho problema de rinite alérgica, então eu não aguento cigarro, cheiro de cigarro, eu não aguento lugar fechado e abafado. Conseguia ficar ali 5 minutos conversando com ela, nem nada. E ela só falava assim para mim: o que, que você vai querer fazer? O que você vai querer fazer? Eu, tipo assim, eu não sei o que, que eu vou querer fazer. Eu não... Aí ela falou assim: você não fala inglês, como que eu vou dar trabalho para você? Porque o visto, aí depois eu descobri, era um visto de trabalho com turismo, e não visto de estudante com turismo, né? Ah, tá. Você pensou que Eu, estava eu falando. recebi um Você de pensou que estava indo trabalho. como estudante e com direito a você trabalhar para bancar os estudos, a sua estadia e tal. Não, então, eu achava, como a moça tinha falado pra gente, que eu ia. Eu sabia que eu ia trabalhar, né? Só que eu pensei assim: eu vou trabalhar meio período e depois eu vou estudar. Ela falou assim: não, você vai trabalhar 4 meses seguidos e depois você vai ter 2 meses para viajar. E se você quiser estudar, você estuda, não sei o que. Eu falei assim: como assim? Eu não vim só para trabalhar, né? Mas era assim. E aí começou que todo mundo estava indo trabalhar, aí as pessoas que falavam inglês, né? Ia para trabalhar em estação de esqui, trabalhar em hotéis, é, trabalhar como guias e tudo mais. E eu que não falava inglês, ela falou assim: eu não tenho trabalho para você, porque você não fala nada de inglês. E você tem que falar pelo menos um pouco. E E ela falou assim: você não eu não ficou sei como que frustrada eu com vou essa, você não ficou te frustrada com essa encaixar. situação de você estudar sempre inglês no Brasil? Não sei quanto tempo você estudou inglês. Eu estudei inglês mais ou menos uns 3, 4 anos, mas é aquilo que eu te falei. Não adianta, você só memoriza palavras. E, na verdade, eu entendi algumas palavras, mesmo. E outra coisa, quando você. Aqui a gente fala assim: se você não pratica, você não aprende. E lá no Brasil, a gente ia para a escola, chegava lá, a professora ensinava ali, mas você não praticava aquilo, Ok. entendeu? E era a mesma coisa de você, era só memorizar mesmo. What's your name? E a gente nem fala isso daqui. Eu não chego para você e fico, what is your name? Né? Aham. E são aquelas frases, como que eu falo? Aquelas frases já ditas, né? Já pronto, Já assim, book to the ditada, table. as pessoas não falam frases ditadas aqui, Aham. entendeu? Frase Tanto que pronta. a pessoa não vira para você e fala assim, what is your name? A pessoa vira para você e fala, what's your name? E, tipo assim, elas juntam a Uhum. frase toda, né? É que nem Uhum. você. É a mesma coisa de você ir para o Nordeste e o Para Minas, dialeto é para diferente. Minas e tal. Aham. Né? Eu falo do Nordeste, do Sul, não por causa da cultura mesmo. Sim, E em sim, sim. Chicago é 1000 vezes pior, porque em Chicago 90% da população é negra. Tá. Então, os negros, além deles falarem muito alto, parece que eles estão brigando com você. Eles falam muito rápido e eles engolem todas as palavras possíveis. Eles Abreviam. abreviam tudo que você pode imaginar. Então, assim, na escola de inglês no Brasil, você não aprende abreviação. Na escola de inglês no Brasil, você aprende frases ditadas. A professora chega na classe para você e fala:
What is your city? What is your name? What is it this? Entendeu? Então eu só ficava só no what, e as pessoas não falam assim, né? No Brasil, a gente tem essa má cultura de achar que a gente está falando inglês perfeito, mas a gente não está, porque a partir do momento que você não pratica, se você não escuta, se você não pratica no seu dia a dia, é que nem andar de bicicleta, né? Se você pega uma bicicleta e você anda de rodinha para o resto da sua vida, você nunca vai saber andar de bicicleta. Entendeu? Se você andar de bicicleta um dia, cair e parar de andar, e não praticar aquilo, você não vai saber. Entendeu? Então você pode estudar no Brasil 10 anos inglês, mas se você não praticar, se você não falar com alguém. E o engraçado é que eu sabia cantar em inglês perfeito, mas eu não sabia falar. Olha! Eu não sabia me comunicar. E uma vez, eu lembro que depois que eu saí de Chicago e vim pro Boston, eu lembro que eu entrava dentro do carro e ficava cantando as músicas da Whitney Houston, ficava cantando as músicas do Boys and Girl, da Mariah Carey, Celine Dion. Cantava tudo, mas eu não falava. Aí uma amiga falava assim, nossa, engraçado, você canta tão bem em inglês, mas não sabe falar. Né? E não entende o que está cantando também, porque eu não traduzia a música, né? Tá. Uma das coisas que a gente fazia não traduzia a música. E aí foi muito difícil o começo, porque eram 300 brasileiros nesse motel, e assim, todo mundo conseguiu um emprego. Eu cheguei em dezembro, ela conseguiu, a moça lá, organizadora da Brazucada, né? E não tinha ninguém. E na época, não é que nem é hoje. Hoje tem tradutor em tudo quanto é lugar. Hoje você pega o telefone, você tem tradutor, você liga para um sistema, você já traduz tudo. Você tem o Google Translator, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem Orkut. Naquela época, mal e mal eu sabia mexer no MSN. Sim. Entendeu? E não tinha telefone celular, né? Para mim poder ligar para o Brasil, eu tinha que andar debaixo de neve, até assim, para cima do joelho. Às vezes a neve chegava para cima do joelho, mas eles limpavam as ruas e tudo mais, mas você continuava andando no meio da neve, assim, né? Praticamente. E eu andava muito. Eu acho que eu andava, tipo assim, uns 3 quilômetros, 2 quilômetros, para conseguir ir num posto de gasolina e para usar o telefone. E era um telefone, um orelhão, onde quando a gente chegava lá, tinha fila. Porque aquele monte de brasileiro tentando ligar para o Brasil. Era um cartão que você tinha que raspar como se fosse raspadinha. Aí tinha um número que você tinha que ligar da operadora e mais todo aquele milhões de códigos para você, um código enorme para você conseguir falar. E às vezes você gastava 5, 10 dólares no cartão e conseguia falar 10 minutos, 5 minutos, entendeu? Era praticamente $1 por minuto, né? O cartão. Então, assim, eu ligava muito pouco para o Brasil, porque eu cheguei com 150 dólares. Não estava trabalhando. A gente foi no Walmart. A geladeira era aquela geladeira frigobar. O micro-ondas era um micro-ondas desse tamanhozinho. Uma televisão e um rack no quarto. E a gente comprava comida congelada, que era 50 centavos, uma caixinha assim, de comida congelada. 50 centavos eu comprava tipo 10 dólares daquela comida, dava para me passar um mês em miojo. Então eu fiquei praticamente 4 meses comendo miojo e comida congelada. Que a única coisa que eu conseguia fazer colocar no microwave, no micro-ondas, e o miojo a gente fazia numa panela elétrica, né? Colocava água da pia do banheiro
E era uma vez por semana que a vanzinha levava a gente pro Walmart, que era tipo quase 45 minutos de distância da onde a gente estava. Aham. Era uma cidadezinha do interior de Chicago, bem pequena, perto das montanhas, onde as pessoas só iam esquiar e hotéis. Aí 2 meses depois, 2 meses eu estar comendo miojo, ficar em casa só. E outra coisa, era muito filhinho de papai que tinha nesse alojamento, que eu falo alojamento, né? Aham. Então, assim, todo mundo falava inglês, todo mundo bem de vida. Então, toda noite tinha um party no quarto de alguém. E foi ali que eu comecei a me envolver com eles e tudo mais. Só que sempre soube, né, o meu lugar. Porque os filhinhos de papai se envolvem assim com a neguinha da favela, mas, né, só hi, bye, e tá ali naquele momento, naquela vibe, curtindo e tudo mais. Ninguém me ensinava inglês. Ninguém me ajudava a traduzir. Toda vez que eu ia conversar com aquela mulher, era um sacrifício. As meninas do meu quarto, só uma, ela era de Recife. E ela tinha um sotaque de inglês bem puxado, mas foi a única que me ajudou, ela e uma menina de Bauru, do outro quarto, do Aham. interior de São Paulo. As duas, se não fossem essas duas meninas, num lugar, num alojamento de 350 brasileiros, elas duas foram as únicas que me ajudaram. Aí elas me levaram na biblioteca, e lá na biblioteca tinha professores professores não, voluntários que ajudavam as pessoas com inglês, e assistia muito desenho animado, muito desenho animado, porque eram nos desenhos animados repetidos, que muitos desenhos animados eram repetidos do Brasil, que, por exemplo, Flintstone, Pica-Pau, esses desenhos assim que eu assistia no quarto, enquanto eles iam trabalhar, eu ficava no quarto sozinha e assistia. E essa menina de Bauru, ela era professora de inglês no interior de São Paulo. Então, ela tinha muita paciência em me ensinar. E foi ela que me ajudou bastante com o inglês. E elas que traduziam para mim. E aí, 2 meses depois, eu consegui um emprego de camareira num hotel. E aí eu comecei a ficar mais feliz, porque aí eu tinha contato com as pessoas, mesmo não entendendo bulufas. Aham. Mas é isso, o inglês é isso. É você ouvir as pessoas falarem, é você treinar o seu ouvido e é você tentar praticar, mesmo que você fale errado. Muitos americanos, não são todos, mas muitos, toda vez que você fala errado, tenta te corrigir, né? Para você falar certo. E tem outros que deixam você falar errado mesmo, não tá nem aí, né? Mas foi assim que eu comecei aos poucos. E aí, quando eu estava começando a me acostumar, começando a fazer um dinheirinho assim, né? Que eu comecei a falar, nossa, agora eu estou recebendo, né? Agora eu estou saindo de casa. Acabou o programa. Porque era só de 4 meses, lembra? Eu fiquei Ah, dois sim, meses e meio sim. praticamente no quarto, isolada. E 4 meses você trabalha lá, Aham. você fica lá trabalhando. Era suposto eu trabalhar 4 meses, mas eu não trabalhei. E 2 meses você fica para viajar o país. Aí eu falei assim: para onde que eu vou? Aí a minha mãe entrou em contato com um dos sócios. Não, o sócio do meu padrasto soube que eu estava aqui nos Estados Unidos e o irmão do sócio do meu padrasto morava aqui em Boston. Ah, ok. Aliás, mora aqui em Boston. Aí eles entraram em contato lá. E outra coisa, eu não contava para minha mãe as coisas que estavam acontecendo, Aham. porque
eu não queria, eu ficava com medo de decepcionar ela, né? Eu tinha um orgulho muito grande, eu era muito orgulhosa, e eu contava as coisas pela metade. Só que mãe, você sabe, né? Como, eu não sei se você é pai, se você tem filhos, você já sente alguma coisa de errada com o seu filho. Parece que, tipo, ela já tinha a intuição de que não estava Não, nada. mas já tem o tom de voz que a pessoa sente, né? O jeito que vai falar, dá uma gaguejada, dá uma pausa. Ela falava assim, filha, mas como que aí me conta, tal? Ah, mãe, não tem muita coisa assim para te contar. Eu só sei que tá muito frio. A única coisa que eu falava para ela era o frio que eu passava, porque era um frio desgramado. Porque Chicago é uma das áreas mais frias dos Estados Unidos, porque, primeiro, é perto do Canadá, e segundo, é perto das montanhas e dos lagos, Lago de Michigan, Ah, ok. sabe? Então vem aquela ventania. Eu acho que o certo não é falar que Chicago é frio, é muito mais frio. O certo é falar os ventos de Chicago é que mata a pessoa, né? Porque como é pelas montanhas, e aí tem aquele lago de Michigan, então vem aquele vento, aquele vendaval, assim. E vem do Canadá também, aquela ventania, e aquilo mata a gente, né? Aquilo é uma coisa assim, porque aqui em Boston é frio, mas não é aquele vendaval que tem gelado em Chicago. Porque aquilo bate assim no seu rosto, parece assim que suas veias, suas tripas, assim, ó, tá tudo congelando. Parece que seu rosto chega a não mexer, seu maxilar, assim, você chega a ficar duro, suas bochechas, assim, você nem sente. Você não sente os dedos, não sente o rosto, não Aham. sente nada. Então, é muito frio. É muito frio por conta disso. E aí ela sentia pelo telefone, né, que eu não estava bem. E aí ela perguntava: "E o que você come aí?" Eu não podia falar: "Mãe, faz 2 meses que eu tô comendo miojo", entendeu? Porque senão ela ia surtar, né. E o trabalho? "Ah, mãe, como eu não falo inglês, o trabalho tá pouquinho". Mentira, eu nem trabalhava. Eu Aham. ficava no quarto o dia inteiro, e aquilo já estava me dando tédio, já estava me dando depressão, agonia já, né. E quando eu saía, não podia nem ir para o escritório da mulher tentar falar com ela, porque o escritório era um vulcão de fumaça, entendeu? O máximo que eu conseguia fazer é conversar com o cara da van, do ônibusinho, que carregava a gente com os horários também, né? Não podia, por exemplo, eu não podia falar para ele, me leva no Walmart agora, porque o meu prazer era ir no Walmart. Ficava imaginando, nossa, quando eu tiver uma televisão dessa, porque era tudo muito barato. Só que eu não tinha Aham. dinheiro, entendeu? Era tudo muito barato. E eu era louca para comprar as coisas, mas eu não tinha dinheiro. E aquela visão de ver tudo aquilo, nossa, como a panela é barata, como um videogame é barato, como tudo, DVD, som, aquelas coisas tudo me encantava. E era baratinho, era coisa de quê? $50, $30. Uma TV enorme, assim, de várias polegadas, tipo $100, Aham. entendeu? E você ficava alucinado com aquilo. Mas eu não tinha dinheiro. Aí, o meu hobby, né, era ir no Walmart, porque era a única coisa que me dava prazer, né? E aí, quando eu comecei a ir para a biblioteca, descobri o caminho da biblioteca, aí que eu fui saindo um pouco mais do quarto, né? Me liberando, e a depressão foi diminuindo um pouco. Mas a minha mãe já sabia que alguma coisa estava acontecendo, né? Mas eu não tinha coragem de falar, pelo orgulho, pelo medo dela surtar lá, entendeu? E essas coisas todas. Então eu não falava. Deu os 4 meses, hora de ir embora. Todo mundo pegando as suas malinhas, e eu vou fazer o quê? Aí entrar em contato com o moço aqui de Boston, e ele ligava lá no office para falar com a mulher. Eu preciso falar com a Vanessa, eu preciso falar com a Vanessa. E aí um dia eles me acharam no quarto e aí eu consegui falar com ele. Ah, tá ok. Porque
parece que essa mulher ela só escrevia os bilhetezinhos e colocava assim na porta do quarto. Ela não deixava tá. usar o telefone, entendeu? E aí um dia bateram na porta do quarto e falou: Vanessa, esse cara que insiste muito em falar com você, a fulana lá, a bruxa do 71, deixa você falar com ele por 5 minutos, mas só por 5 minutos. Aí eu falei assim, ok. E aí fiquei lá naquele furacão de fumaça por 5 minutos. Aí ele falou comigo, tô comprando uma passagem para você e você vai vir para Boston. Aham, Eu falei assim, não, mas eu não vou embora para casa. Aí ele falou assim, não, você vai vir para cá porque eu não quero que você tenha essa visão dos Estados Unidos. aham, Porque os Estados Unidos não é isso. Porque eu tive coragem de falar pro irmão dele o que estava acontecendo comigo, tá. né? Para ele, pro irmão, o, o irmão do sócio da minha mãe. Eu tive coragem de falar para ele o que estava acontecendo comigo em Chicago, mas eu pedi para ele não contar para ninguém. Eu falei assim, só vou contar o que está acontecendo se você prometer que você não vai contar para ninguém no Brasil. E aí ele falou assim, tá, me conta o que está acontecendo, que eu preciso saber. Aí eu contei para ele. Né? Uhum. Faz 4 meses que eu só como miojo. Aqui é um hotel onde tá todo mundo ajolado, todo mundo, os playboy tá tudo indo viajar e eu tô aqui sem só com a passagem de volta pro Brasil. E eu não queria voltar pro Brasil. Eu não fiz todo o dinheiro que a mulher da agência falou, que é mentira pura. Ela falou que eu ia fazer tanto. Na época eu não sei, eu acho que eu ia ganhar $8 a hora, e no Brasil isso era muito dinheiro. Eu Sim, acho que na época o dólar estava muito alto, eu não sei muito bem as contas, mas tipo tá, assim, tá. a única coisa que eu sei é que minha mãe gastou R$ 18.000 para mim vir para os Estados Unidos e eu ia voltar com 32 mil. Sabe, Tá. tipo umas contas loucas assim que eles fazem? E eu não tinha nem R$ 5.000 no bolso, entendeu? E vim para Boston, chega de Chicago. Passei apertado em Chicago, vim para Boston, cheguei aqui, ele me pegou no aeroporto, ele já estava lá me esperando. Foi uma sensação assim de alívio. Me Aham, despedi das outras pessoas também com dor no coração. Essa minha amiga de Recife, ela foi para a Califórnia. aham. Inclusive, alguns anos depois, fui visitá-la na Califórnia. Legal. E essa minha amiga de Bauru, ela voltou para Bauru porque ela era noiva Tá. de um piloto de avião ou de Uhum. helicóptero, uma coisa assim. E ela ia casar. Acabou que voltou. Acabou que ela ficou tão. Porque eu falo que os Estados Unidos é o país onde o filho chora e a mãe não vê, né? E eu sempre falo assim também para as pessoas que chegam. Aqui, nos Estados Unidos, na realidade, você não descobre quem você é. Você é o que você é, só que no Brasil, você se transforma pelo fato de que você quer esconder a sua personalidade. Aham. Então, aqui nos Estados Unidos, você realmente é o que você é. As pessoas às vezes falam assim: ah, fulana foi para Portugal e virou prostituta. Ah, fulano foi para os Estados Unidos e se envolveu com droga. Não, na verdade, as pessoas já tinham esse instinto dentro delas. Elas não Uhum. viraram, elas não. Não foi o país que proporcionou isso para elas, porque droga tem em todo lugar, prostituição tem em todo lugar. O negócio é que, assim, aqui é um país freedom, né? Que os americanos falam, um país livre, você tem liberdade de expressão. As pessoas, foi para os Estados Unidos, virou gay. Não, na verdade, ele sempre foi gay. Ele só simplesmente se revelou, porque aqui ele tem essa liberdade. E essa menina, ela se viu liberta aqui e experimentou várias coisas, assim, que quando ela voltou, ela acabou que nem conseguiu casar, Tá. entendeu? No noivo. E a outra foi para Califórnia e eu vim para Boston. Uhum.
E, e ele me deu uma assistência muito grande. Ele me levou para casa dele. Eu fiquei de roommate, né? Que a gente fala, e divide quarto. Me levou para casa dele. A gente me levou para um restaurante brasileiro. Cara, foi muito engraçado. A primeira noite que ele me levou para o restaurante era aqueles buffets, né? Aquele self-service. Aí eu peguei o prato, cara, sem maldade nenhuma. Sabe aqueles prato de pedreiro? Aquela coisa que faz assim. Você fez uma serra, pegou tudo que... Cara, eu fiquei encantada de ver arroz e feijão. Não, você olhou e falou assim, não é miojo. Aí, foi muito engraçado, que quando eu sentei na mesa, que eu comecei a comer, ele falou assim, calma, ele tem uma namorada, hoje é a esposa dele, do Sul. Então, ele tem uns sotaques assim, ele falava assim, não é por nada não, só vou te falar uma coisa. Guria, tu pode comer mais, tá? É buffet. Você pode se servir várias vezes. Tipo assim, não precisa fazer essa montanha aí que você pode comer mais. Cara, sem brincadeira nenhuma. Eu comi como se eu estivesse despedindo do mundo. Eu comi muito, mas muito mesmo. E eu lembro que naquela noite eu comi 2 pratos de comida. Jura? E ele olhava assim, ele falava, nossa, você... Eu falei assim, cara, sabe, faz 4 meses que eu não vejo arroz e feijão. Faz 4 meses que eu não... E tinha feijoada naquela noite que ele me levou para jantar. Eu, tipo assim, eu me acabei. Aí também fui dormir com o bucho desse tamanho, né? Eu me acabei, literalmente me acabei. Ele falou assim, nossa, a primeira vez que eu vejo uma guria comer tanto assim. Eu falei assim, porque você não tem noção. E aí ele me apresentou Framingham, Massachusetts, que aqui hoje eu posso dizer, hoje não, que é um mini Brasil, porque tem padaria, tem mercado, tem restaurantes, igrejas, literalmente um mini Brasil. Um mini Brasil, e aí eu me senti em casa. Aí eu comecei a olhar jornal brasileiro, procurar trabalho, porque eu também não podia ficar na casa dele. Aqui quando a pessoa te dá help, que a gente fala assim, né? Te dá uma ajuda, não é para você ficar forever, né? Não é para você ficar o resto da vida na casa da pessoa. Você ajuda de 2, 3 meses estourando. Você pode ficar. E ali aquilo já foi me incomodando. E aí eu precisava dos documentos para poder trabalhar. E comecei a procurar jornal brasileiro, aí eu fui ser babysitter, né, de uma família americana. Na verdade, ela era casada com um americano, os filhos eram nascidos aqui, ela era brasileira, e aí, em troca da babysitter, né, eu tinha um quarto, né, Me para tira uma morar. dúvida, não sei se me tira uma dúvida. Qual a diferença de babysitter para au pair? Nenhuma. Na verdade, aqui é babysitter, a gente chama de babysitter, porque a pessoa está aqui dentro dos Estados Unidos. E au pair é porque ela vem de fora do país. Ok, entendeu? ok. Uhum. Quando você contrata uma babysitter, é porque ela já é daqui. Ok. Entendeu? E o au pair, na verdade, é um imigrante, praticamente. Né? É uma expressão diferente até por conta de burocracia de visto. E aí eu fui ser babysitter dessa casa e, em troca, eu morava na casa dela. E aí a minha vida começou. Fui para a escola, então eu fazia assim, de manhã colocava as crianças no ônibus para ir para a escola. No período que as crianças estavam na escola, eu trabalhava no Dunkin' Donuts de caixa, de vendedora de café. Voltava para casa, pegava as crianças no ônibus, dava janta para elas, banho, botava as crianças para dormir e eu ia para a escola de inglês. Ok. Ia para a escola de inglês à noite. E assim foi minha vida durante 1 ano.
um ano e meio eu fiquei na casa dessa pessoa. 1 ano e meio. E nos finais de semana eu trabalhava de fazendo delivery de pizza, uma pizzaria. Okay. Nos finais de semana fazia isso. E aí fui juntando o meu dinheirinho. Esse moço que me deu um help comprou um carro para mim. Então, isso que eu ia perguntar agora. Você falou que você entregava pizza, eu ia perguntar agora como você entregava. Ele comprou um carro para mim de $500, Oldsmobile 1986. Parece um caixão. Aqueles carros caixão, assim, quadradão. Eu dirijo aqueles carros quadradão. Eu me sentia como é o nome daquele cara que fuma pra caralho? O Snoop Dogg. Me sentia o Snoop Dogg dentro daquele carro. O gangster, né? O Oldsmobile 1986. Mas foi a minha salvação. Foi esse carro, porque... E outra coisa, carro é que nem plástico aqui. Uma vez que quebrou, nem tenta consertar, compra outro. E graças a Deus, esse Oldsmobile ficou comigo 1 ano. E foi assim que eu consegui juntar dinheiro. E aí, depois desse 1 ano, eu comprei um carro melhor e fazia delivery de pizza. No Oldsmobile, eu não fazia delivery, porque era muito antigo e se quebrasse em algum lugar e eu né, com aquele inglês raso, e o carro quebrar, eu estava no sal. Mas trabalhava dobrado no Dunkin' Donuts, trabalhei em Dunkin' Donuts, trabalhei no Chuck E. Cheese, é um lugar de entretenimento onde você tem vários... como se você fosse no Habib's, não tem aqueles negócios das crianças pular, brincar no videogame, tem um parquinho lá. Aquele parquinho. E ali vendia pizza e eu vestia de rato. Jura? Tipo um ratinho, sabe esses ratinhos com a cabeça desse tamanho assim? Era tipo esse ratinho que... aí tinha um cabelo... Porque Chuck E. Cheese. Ele era um rato de queijo, né? Que era o lugar onde vendia pizza, então tinha que ser um rato, uma cabeça desse tamanho, aí colocava aquela e ficava dançando ali para as crianças, e aí era de 1 em 1 hora que o rato vinha, e aí a gente fazia um revezamento. Aí eu limpava banheiro, fazia pizza, ia para o caixa, na recepção, vestia de rato e limpava o chão e fechava o restaurante e tinha que limpar todos os brinquedos, tinha que tirar as fichinhas dos brinquedos, colocar moeda ali, enfim. Trabalhei disso. Trabalhei no McDonald's. Limpei casa. E todo esse período que você ficou aí, você tinha permissão de trabalho? Sim. Uma coisa interessante. Como eu vim com visto de trabalho com turismo, eu tive direito de tirar a carteira de motorista e o social, que eles chamam de permissão de trabalho, né? Que você acabou de falar. É o Permission Word e o Social Security, é isso? A carteira de motorista e o Social Security. E driving, driver's license. A driver's license e o Social Security. E com isso eu consegui trabalhar de boa e não tive medo de dirigir, apesar de quando eu via a polícia, ficava, né, mais... E esse visto aí de trabalho que você tinha, esse visto de trabalho, ele expirava, tinha um tempo aí, tinha um que ia vencer? Então, 6 meses. Ok. 6 meses. Aí, quando o meu visto ia vencer, que era em abril, a minha mãe me ligou. Aliás, eu liguei para minha mãe. Aí minha mãe, nossa, tá chegando o dia de você vir embora. Aí eu virei para ela e falei assim, mãe, eu não tenho o dinheiro todo, né, que a senhora gastou comigo. Aí ela, não tem importância.
vem embora, que o importante é você estar aqui, não sei o quê. Aí eu falei assim, mãe, eu não posso ir embora devendo a senhora. Agora que eu comecei, porque eu tinha começado a trabalhar. Foi Tá. assim, agora que eu comecei a sentir o cheiro do dólar. Porque falam que quando você sente o cheiro do dólar, nunca mais você vai embora. E aí foi o que aconteceu. Eu falei assim, mãe, agora que eu comecei a sentir o cheiro do dólar. Sim. Aí ela, mas você não vai vir? Aí todo mês eu falava para ela que eu estava indo. Coitada. Tá. O mês que vem eu tô indo. Aí passou 6 meses, que era o tempo, né? Você não podia passar de 6 meses, que depois de 6 meses você ficava ilegal. Aham. Que é o tempo que você tem de ficar nos Estados, porque eles deram 6 meses certinho. Aí, outra coisa que aconteceu, eu descobri que eu passei nas faculdades que eu queria. Ai, que legal! Passei em todas. Eu falei assim, não tô acreditando. Passei na PUC, passei na FATEC, passei na Unesp, passei em uma porrada de faculdade. E era tudo que eu queria, Aham. né? Porque eu achava que, nossa, que eu não queria entrar em faculdade nenhuma, que era burrinha, mas eu me esforçava a estudar. Tá. E eu falava, nossa, eu não vou passar, mãe. Ela, não, você vai. Fazia cursinho da Poli de noite, de dia. E ela falou, não, você vai, você é esforçada, você vai passar. Passei em todas as faculdades e não fui embora. Eu falei assim para minha mãe, mãe, eu não saio daqui enquanto eu não te devolver todo o seu dinheiro. Tá. Aí minha mãe, você não pode fazer isso, para com esse orgulho, besta. Vem embora. Eu falei assim, o mês que vem. Aí eu falo, todo mês eu estava indo embora. Todo mês. Eu cheguei a arrumar minhas malas. Na verdade, minto. Antes do meu visto vencer, eu não tinha tirado a carteira lá em Chicago. Eu tinha Tá. recebido social, mas eu não cheguei a tirar a carteira em Chicago antes do Uhum. meu visto vencer. Por quê? Porque eu não tinha carro lá para me treinar, para me tirar. Todo mundo Tá. estava tirando a driver's license lá, mas eu não tinha tirado. Aí esse meu amigo falou assim comigo, Vanessa, eu vou falar uma coisa para você. Sem carteira aqui é difícil. Aí eu falei assim, mas cara, como que eu vou fazer? Ele falou assim, cadê seus documentos? Eu falei assim, tá aqui. Aí ele foi comigo no lugar onde tira a carteira. Chegou lá, o cara falou assim, eu não entendi muito bem, mas ele não conseguiu me ajudar a tirar a carteira. O cara falou assim, não, hoje eu entendo o que aconteceu. O cara olhou meu passaporte, olhou meu social, só que ele olhou a data errada, porque no Brasil o número é de o nome Aí é o o dia ano. vem primeiro, É. o mês vem depois, E o depois ano o por ano. último. E aqui não, aqui primeiro vem o mês, depois vem o dia e depois vem o ano. Aí o que aconteceu? O meu amigo, que estava aqui há 15 anos, foi lá no lugar onde tira a carteira e o cara falou assim para ele: o visto dela está vencido. E ele, ao invés de olhar e conferir para ver se estava vencido mesmo, ele simplesmente falou assim: ah, tá bom, obrigado. E foi embora. Só que eu entendi, porque que nem eu falei, eu não sabia falar, mas eu entendia tudo que as pessoas falavam. Aham. Aí dentro do carro ele falou assim para mim, eu falei assim, por que eu não consegui? Ele falou assim para mim, o meu amigo, Vanessa, eu acho que ele ficou meio sem graça, aí ele falou assim para mim, Vanessa, falei para você que era difícil, não dá para mexer com esses caras. Só que aí aquilo ficou matutando na minha cabeça. Aí eu olhava meu passaporte, o visto não tinha vencido. Faltava 5 dias para o visto vencer. Tá. Aí eu olhava para aquilo, eu falava assim, não, mas o meu visto não está vencido. E aí, como ele foi de boa vontade comigo, eu não queria falar para ele assim, não, eu entendi o que ele falou, você é que não está entendendo, porque
eu pensei assim comigo, eu não vou falar porque tô morando na casa dele, né? Só que aí aqui eu sou o tipo da pessoa que quando eu encrespo com uma coisa, enquanto eu não conseguir desenrolar aquilo, eu não sossego. Aham. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui lá sozinha. Peguei meu passaporte, peguei meu social e fui lá sozinha. Aí chegou lá, o cara de novo olhou e falou assim para mim: por que você quer tirar carteira, sendo que o seu passaporte está vencido? De novo, o cara falou que o passaporte estava vencido. Aí virei para ele e falei assim: meu passaporte não está vencido. Olha aqui, moço. 4, 11, porque acho que não, 21, acho que o meu negócio ia vencer. Ou 12, uma coisa assim. Tá. Então, eles estavam achando que o meu visto tinha vencido em dezembro. Na verdade, sim. o meu visto ia vencer em abril. Tá. Aí eu falei para ele assim, 4, eu lembro direitinho, 4, 12, this year, falava assim para ele. Aí ele, tá. Aí ele olhava de novo. Tá. Então tá. Tá. Ok. Aí ele foi, bateu os treinos no computador, consegui a carteira. Legal. Aliás, conseguiu o permit, né? Porque Tá, primeiro ok. eles te dão Sim. permit, aí você faz uma prova. Aí tinha a prova em português. Eu fiz a prova em português, porque eu comprei uma prova, que aqui é cheio de trambique, né? Brasileiro, sempre com o seu jeitinho brasileiro. Comprei uma prova em português, estudei a prova, porque as leis aqui é um pouco diferente. E outra, saí do Brasil com 17 anos, eu tinha acabado de tirar minha carteira. Eu não tinha nem pegado num carro ainda. Pois eu fui lá, fiz a prova. A prova eu passei de primeira. Mas, rapaz, a prova prática, eu Você fez no seu carro. reprovei Você fez no carro quadrado. Eu reprovei 4 vezes. Jura? E não foi nem a primeira vez que eu reprovei, o cara falou assim, faz sinal de mão. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, que porra é essa? Que sinal de mão? Desculpa o palavrão. Que é sinal de mão, cara, falando com a pessoa que estava dentro do carro comigo. Aí a pessoa falava assim, Vanessa, eu não posso falar com você. Aí ele só falou assim, coloca a mão para fora. Aí eu coloquei a mão para fora. Aí o policial do meu lado, né, faz o sinal de mão. Aí eu coloquei a mão para fora. Aí ele, você sabe o que é sinal de mão? Aí eu, aham. Aí coloquei a mão para fora. Aí ele falou assim, reprovado. Vai estudar sinal de mão, depois você volta aqui. Aí eu falei, que porra, que negócio que é sinal de mão. Aí voltei, marquei de novo e fui. Aí eu soube que é sinal de mão, porque eu fui na biblioteca pegar o livrozinho. Em espanhol. Porque eu só tinha espanhol e inglês. Aí eu fui pegar o livro em espanhol. E aí só folheei o livro, fui. Dessa vez consegui ligar o carro. Mas quando eu liguei o carro, dei a ré, não dei a seta. Pá. Reprovado. Eu só sei que eu reprovei 4 vezes. Na quinta vez, eu falei assim, cara, eu não posso reprovar, vou contratar um cara da autoescola, né? Paguei o cara sofrido, contratei o cara, estudei, ele fez a dinâmica comigo e tudo mais. Um dia anterior, e eu gravei tudo. Tudo. Paralelo parking, 3 points, tudo, gravei tudo. Um dia anterior da minha data, nevou. Deu uma nevasca feia. Eu até pensei que eu não fosse fazer a prova. Ele deu uma volta comigo no quarteirão e eu passei. Eu falei assim, eu não tô acreditando que eu gastei todo o meu dinheiro fazendo. Mas foi importante porque eu treinei e aprendi a dirigir, né? Sim. E aí, para long story to be short, né? A longa história ser mais curtinha, eu
estudei aqui, passei anos estudando inglês, fui trabalhar no asilo como auxiliar de enfermeira. Aí, de auxiliar de enfermeira, eu subi mais um pouquinho, e fui trabalhando. Nunca gostei de limpar a casa. Não limpo Uhum. nem a minha até hoje. Não limpo direito, né, que eu quero dizer. Então, e as pessoas falavam assim comigo. Até hoje fala, diga-se de passagem. Vanessa, para com esse negócio de estudar. Para você fazer dinheiro na América, você tem que limpar a casa. E eu já tinha ido algumas vezes limpar a casa e as experiências foram terríveis. Tá. De tudo que você pode imaginar. A primeira vez que eu fui limpar a casa num apartamento lá em Cambridge, em Boston, eu joguei água no banheiro, água. Fui Não limpar a pode. casa que nem limpava a casa no Brasil. O cara falou assim: você tem experiência em limpar a casa? Eu precisava de trabalho, eu precisava de Ah, dinheiro. Eu yes, falei para ele yes. que tinha. Era um brasileiro, me levou. Eu joguei água no banheiro todinho, joguei água no banheiro. Aquela água foi escorrendo para os apartamentos de baixo. E aquele povo vindo, aquela confusão. E o cara não estava no apartamento, eu não sabia o que aquele povo estava falando. E eu só jogando água. E não tinha rodo, não tinha pano suficiente. E eu falei, mas cadê? Como que eu vou puxar com o rodo? Cadê o rodo? Não tinha rodo. Cadê os panos? Não tinha pano. É tudo papel. Eu sei que eu joguei aquele monte de papel assim. Daqui a pouco aparece o dono do schedule. Você é louca! Você falou para mim que você tinha experiência. Eu assim, mas eu tenho. Eu sei limpar muito bem. Você não pode jogar água, aqui é tudo no paninho, no papel e spray. É. Aí eu, nossa, é assim que vocês limpam? Aí ele me ensinou a limpar. Se você quiser continuar comigo, olha só o prejuízo que você está me dando. Foi um prejuízo grande. Primeiro dia. Se você quiser continuar comigo, você vai ter que aprender a limpar a casa. Aí tive que aprender a limpar a casa na marra. Um dia quase me intoxiquei com Clorox dentro do Nossa, banheiro, ó, deixa eu falar uma porque coisa pra você. fechei a porta do banheiro e fiquei tacando o trem lá. E De aí, falar, daqui a pouco... não é a primeira. Ó, falar uma coisa pra você, Vanessa, que não é a primeira pessoa que fala isso pra mim. Quase me intoxiquei. O cara falou assim, e era o mesmo cara. Ele falou assim, cara, eu vou... Eu não... E o pior que era assim, ele não podia me mandar embora, porque eu limpava a casa com ele e era babysitter dele. Ah, sim. Porque alguns dias eu era babysitter e alguns dias eu limpava a casa com ele. E os dias que eu limpava a casa com ele, ele falava, cara, eu não acredito, você me dá muito trabalho, Vanessa. Você sempre tá aprontando alguma comigo. Eu acho que eu falei, mas os meninos, eu preciso de cuidar dos meninos. Aí ele, você só tá comigo por causa dos meus filhos. Porque eu não aguento mais trabalhar com você. Você me dá muito prejuízo. Eu pegava o papel e enrolava assim na mão, dava 2 sprays e passava o papel nos vidros. Ele não precisa desse tanto de papel. E era sempre alguma coisa que ele reclamava de mim. E eu recebia, na época, $300 por semana. $320 por semana. E eu achava que eu estava rica. E você só fazia dinheiro limpando casa. E eu nunca fui de limpar a casa e fui estudar. Eu fui estudar, continuei estudando. E aí, de auxiliar de enfermeira, eu fui para a escola e fiz técnica de enfermeira, porque aqui tem uns trem diferente do Brasil, mas enfim. Comecei como limpando a bunda dos velhinhos, depois fui dar remédio para os velhinhos. Aí depois não estava satisfeita com aquilo, porque tinha que trabalhar um final de semana sim, outro não. Eu fui para a escola e fiz assistente de doutor. Aí, não contente com aquilo, eu fui ser enfermeira. Aí, quando eu entrei na faculdade de enfermagem, que eu vi que não era aquilo, e ao decorrer da minha vida, eu comecei a perceber que eu não queria realmente ser enfermeira, né?
Aí eu fui para a escola, na verdade, eu fui para a escola para ser enfermeira, e chegou lá, a mulher falou assim para mim: olha, a lista de espera para fazer os cursos está muito grande. Por que você não começa matando, porque aqui é matar classe, né? Você Tá. mata a classe na aula de humanas primeiro, e aí depois você mata a classe na aula Vai de eliminando química, matéria. matéria, queimando matéria. Aí eu fui para a aula de humanas, e lá na humanas eu descobri a psicologia. E Bacana. aí a terapia veio, eu falei assim, não, quer saber, eu não quero ser mais enfermeira, eu quero ser terapeuta. E aí foi muitos anos de luta, né? Mas, enfim, entrei na faculdade, terminei a de enfermagem pela metade, aí depois fui para humanas, aí me graduei em humanas, depois fiz o meu bacharelado em humanas com psicologia, e hoje eu sou psicóloga, mestre em assistente social, terapeuta, faço acolhimentos, né, de presencial e online, Uhum. e acabei de me formar no meu mestrado há 4 semanas atrás, e participo muito da comunidade, fazendo muita militância pelos direitos das mulheres. Fui vítima, sou uma sobrevivente de violência doméstica. Ah, Então, óbvio. então eu advogo pela causa, né? E eu sou mãe solo. Não Ok. tenho ajuda do pai dele. Por conta de ter sido vítima de violência doméstica, o pai Uhum. dele foi deportado, porque Ok. aqui a lei funciona. Eu acabei de fazer uma página no meu Instagram que se chama No Heart Pain, que Ok. é Sem Dores no Coração. Comecei essa página nova, inclusive se os seus Não, as então, pessoas vou falar estiverem agora. assistindo, Não, agora você vai fazer, eu vou pedir para você, isso, eu ia falar agora, você deu o meu a pitch de brecha. venda. Agora você faz o seu business, agora fala aí, passa o telefone se você quiser, do que Sim, você claro. faz, qual tipo de assistência que você faz agora o seu business aí. Não, então, depois de todos esses anos nos Estados Unidos, que agora vai fazer. Agora vocês vão descobrir minha idade. Vai fazer agora, em dezembro, 21 anos de Ok. América. É, Ó, 21 anos. E atualmente, eu faço atendimento online presencial, sou palestrante, palestro em eventos brasileiros para as mulheres, ou faço workshops, vivências, imersões. Tento ir nas companhias alertar sobre o assédio sexual. aham, E aí eu faço isso, eu trabalho voluntário na comunidade. legal. Quando tem eleição, eu sou presidente de mesa ali, ajudo as pessoas a votarem. Assim, Uhum. eu faço um trabalho super árduo mesmo, sabe, na comunidade. Participo, sou diretora da Câmara de Dirigentes e Logísticas aqui de Massachusetts, em Ok. empreendedorismo. Conselho Pode você falar. daria para quem está querendo imigrar agora para a América ou qualquer outro lugar do mundo? Olha, é difícil. É muito difícil dar esse conselho, porque então, o que eu falo para quem quer sair da sua zona de conforto e tentar outra coisa? Saiba que você vai se deparar com muita falta de respeito, muita falta de compromisso, muita falta de legalidade entre você e o outro, né? E, e fora a economia, imigração, a, a depressão, a ansiedade. Então, assim, se você
não tiver um emocional bom, uma cabeça boa e firme no seu objetivo, você crash, você quebra. E agora, perguntar uma coisa para ti. A família ficou no Brasil? Quem ficou no Brasil? Quem tá contigo aí? Na verdade, no começo eu tentei trazer minha mãe 3 vezes, ela não conseguiu visto. Meu irmão, meus irmãos, nenhum deles se interessou de vir. E eu fiz famílias aqui, na verdade. Fiz amigos que hoje considero como família. Dá para contar nos dedos também, mas são pessoas que realmente eu posso contar. Há 6 anos atrás, 6 ou 7 anos atrás, eu consegui o meu green card primeiro. 3 anos atrás, eu virei cidadã americana. Ok, legal. E aí, quando eu virei cidadã americana, eu podia trazer minha mãe para cá, aplicar para ela e trazer ela para cá. 8 de maio, que foi o Dia das Mães, eu apliquei para minha mãe, de 2021. Eu apliquei para minha mãe para trazer ela para os Estados Unidos, porque o sonho dela era conhecer. E aí, apliquei, mandei toda a aplicação. A aplicação estava no processo de aprovação. E dia 15 de maio, eu recebo uma ligação. Meu irmão desesperado, dizendo que minha mãe tinha passado muito mal, estava internada. Peguei o primeiro avião, porque ela teve um AVC hemorrágico. Cheguei no Brasil no dia 16, às 7h30 da manhã. Fui visitá-la às 10 horas da manhã. Ela estava em coma, né? Não estava ali. Estava ouvindo e tudo mais, mas não estava num processo muito bom nem de falar. E visitei ela às 10 horas da manhã e depois voltei na parte da noite. Na parte da noite não tinha visita, mas sabe como é o jeitinho brasileiro, né? Meu irmão gabolou lá os guardas e falou que ia falar com os enfermeiros. Aí, na hora que ele estava conversando, eu esquininha, já me encurvei lá dentro e já fui direto para o quarto dela. E ali fiquei conversando, orando, né? Quando foi 00:30, ela partiu. E aconteceu muita coisa na sua vida, muito bacana mesmo. E foi uma satisfação ter você contando a sua história de imigração aqui no canal. Tomara que você tenha gostado. E, pessoal, uma pessoa maravilhosa contando a história dela, história muito rica. E esse é o objetivo do Fora do Ninho Brasil, trazer histórias esclarecedoras e de sucesso igual a da Vanessa. Vanessa, muito obrigado por você. Só vou deixar só o meu Instagram. Por favor. Por favor. @noheart de coração. Tem. O meu Instagram pessoal é vanessa.verissimo.pérola. E o número do telefone do escritório é 857-301-7023. Pessoal, eu vou deixar tudo anotado na descrição do vídeo. Quando terminar o vídeo, eu vou pedir fotos para ela mandar para eu colocar no final do vídeo. Todas as fotos, mais ou menos seguindo a sequência da timeline do que ela falou, ela de estudante, ela trabalhando, o que ela tiver, ela vai mandar para mim, vou pedir para ela, então a gente manda já, hein? E vou deixar na descrição do vídeo, aí embaixo, o telefone e a rede social dela. Tudo bem? Ótimo. Querida, muito obrigado. Pode entrar em contato comigo qualquer hora. Estamos abertos para ouvir outras pessoas também. E se tiver alguma dificuldade,
se tiver aqui em Boston, pode contar comigo. Ó, pessoal, pode contar com ela. Obrigado, querida. Fica com Deus. Obrigada. Beijo grande. Ayrton Rocha, com mais um vídeo maravilhoso para vocês, do Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, querida!